na penitenciária lá de Pacas, do governador Valadares. E eu disse que eu quero falar um pouco, mas o que Deus ele fez na minha vida, porque não vai adiantar eu chegar aqui e dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui ali, eu vi de droga, eu matei, eu roubei, eu fiz N maldade, N coisas, não vai adiantar, não vai mudar a vida de ninguém. O que vai mudar é você saber que Deus que mudou a minha mente, o meu coração, a minha vida está aqui. Pode mudar a sua, mas para isso você precisa ter entrega, você precisa adquirir confiança, comunhão com Ele, buscar. Uma pessoa está doente, ela não vai ficar em casa, ela está mal, ela precisa de quê? Ela precisa de socorro, né? Não vai. Ela precisa de socorro, ela tem que ir em busca de socorro, porque se ela não for em busca de socorro, ela vai morrer. Ela vai se perder, vai acabar. Assim é a vida da gente. A gente tem que entender que não está bem e buscar socorro quando não está bem. E quando está bem, glorificar. Amém? Vamos ler aqui Amós capítulo 3, só para introduzir o que eu quero falar. Amós capítulo 3, versículo 3, um versículo bem conhecido, né? Acredito que a maioria lê Bíblia e conhece de cor. Diz assim, nem todos acharam? Amós capítulo 3, versículo 3, é um verso bem pequeno. Amém? Pode ver? Diz assim a palavra de Deus: andarão dois juntos, se antes não houver entre eles acordo. Vou ler mais uma vez, amém? Andarão dois juntos, se antes não houver entre eles acordo. É uma pergunta. Deus aqui ele faz uma pergunta, e ele espera de nós a resposta, que não vem com a palavra, vem com a atitude. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É impossível. É impossível. Quando criança, só para esclarecer bem essa palavra, meu irmão Marconi era mais velho que eu, né? Dá para perceber. Ele ia com uma no rio e eu queria ir atrás dele, mas ele não estava de acordo que eu fosse, porque se eu fosse atrás dele, ele ia apanhar da minha mãe, porque eu tinha que ir atrás dele. Então ele estava no cascudo, mandava voltar, não estávamos de acordo nisso. Pelo menos ele estava de acordo comigo. Não tinha como eu andar junto com ele. Eu vim começar a andar com ele quando eu fiz 15 para 16 anos. Aí ele aceitou, nós podemos andar comigo. Ou seja, entramos em acordo, assim podemos andar juntos. Eu não vou andar junto com Deus se eu não estiver de acordo com Deus. Deus está de acordo com Deus, eu não posso estar aqui querendo fazer a minha própria vontade, mas eu tenho que buscar fazer a vontade de Deus. Aí sim eu estou de acordo com Ele, quando eu resolvo obedecer. Até mesmo porque eu sou ser humano, sou falho e Ele é perfeito. Ele não tem erro, ele não tem falha. Então é eu que devo obediência a Ele. Não é Deus que me obedece. Ah, Deus faz isso para mim, então. Ô mãe, faz a comida que eu quero comer, eu fui que quiabo. Falei para ela fazer uma vez, graças a Deus, eu não tive que quiabo no almoço. Louvado seja Deus, amém? Mas eu sou paixão pelos irmãos, não entender bem o que a palavra quer dizer. Andarão dois juntos, se antes não houver entre eles acordo. No passado, eu não compreendia nada do que Deus ele tinha para a minha vida. Eu já ouvi pessoas, pastores dizer, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. Mas eu não entendi o que era essa grande obra. Eu não sabia nem como eu ia chegar até ela. Até que eu me vi crescendo num caminho obscuro que é a criminalidade. Aos 14 anos de idade, eu resolvi traficar drogas, sem necessidade alguma. Minha mãe trabalhava, me dava condição, mas eu quis me aventurar. Quis saber como era aquilo ali. Comecei no baseado, como é a história da maioria. Se você chegar numa cadeia e perguntar como você entrou no crime, ele vai dizer assim: eu fumei um primeiro, eu fumei um baseado primeiro. Aí depois ele foi para onde? Cigarro, para cocaína, para bebida. E alguns foram para o crack, outros entraram no caminho que não teve mais volta, porque é a morte. Eu sou adepto de uma frase que diz: enquanto a vida é esperança, enquanto a vida tem como a gente clamar o socorro e alcançar Ele. Então, passando-se o tempo, eu virei uma pessoa adepta de querer matar as pessoas, querer matar rivais. O tráfico ele gera rivalidade. Envolvi um crime bárbaro, absurdo, o qual me trouxe para a cadeia e me levou preso, que ali eu destruí 4 vidas. De uma só vez eu participei de um crime onde 4 vidas foram desfeitas. Naquele mesma noite, 4 vidas da mesma família. E eu falo isso hoje com pesar pelo fato de que eu sei que hoje uma mãe chora porque não vai mais estar
vejo seu filho com a minha mãe hoje está tendo a oportunidade de me ver aqui, contar esse testemunho. Por isso eu falo com pesado. Mas ao mesmo tempo, eu dou glórias a Deus, eu louvo a Deus porque o ódio que eu tinha, tudo que eu passei, eu não tenho que reclamar. Eu posso dizer para você assim, tá preso é bom? Nossa, seria um tremendo mentiroso. Eu estaria compactuando com Satanás se eu dissesse que está preso é bom. Não é bom. Mas quando você está preso, porém liberto, meu irmão, não tem cadeia, não tem cela, não tem gás. Você está liberto. Você está livre. Então, foi isso que ocorreu comigo. Envolvi no crime, cometi homicídios, fui preso, condenado a 31 anos e 6 meses de reclusão. E eu teria que sair da cadeia, pastor, em 2024. Cerca de 2024 eu iria sair da cadeia. Hoje eu estou com 27 anos, cheguei lá com 18. Se eu pareço ser jovem, se parece que eu envelhecer, porque Deus conservou, amém? Deus conserva os seus, amém? É assim que Deus faz, isso é promessa dele. Então, o que ocorreu? Dentro da cadeia, a primeira coisa que eu recebi foi uma calça, que é a calça da SEAP, né? Na época era SUAP, hoje é SEAP. Recebi uma calça, uma camisa, um lençol, uma coberta. E um agente falou comigo assim: olha, você parece uma criança, parece que tem 14 anos. Espera aí que eu vou pegar algo para você. E eu estava com a roupinha dobrada assim, pastor. E de repente, ela veio com uma biblinha azul no Novo Testamento. Poxa vida, eu não entendia nada do que dizia ali. Eu não sabia nada. Eu pegava, eu até lia, mas eu não entendia o que estava dizendo, porque eu não compreendia. A palavra de Deus era espírito e vida. E eu não tinha pedido a Deus: Deus, me dá o espírito e a vida que já na tua palavra. E aí eu estava com os olhos cauterizados também. Eu não estava conseguindo compreender. Foi quando chegou lá um homem lá. Esse homem, ele se entregou. Ele se converteu na rua, lá de Vitória do Espírito Santo, com 16 homicídios. Ele é investigado por 16 homicídios. E aí fizeram um jeito lá, pediram a gente. E eu falei: se for de Deus, eu vou para essa cela. E fui parar lá na cela 6, que era a cela que esse cara estava, no presídio do governador Valadares, no ano de 2011. E esse camarada, ele começou a me ensinar a ter comunhão com Deus. Esse camarada era cristão. E ele começou a me ensinar: olha, é assim que Deus age. Clama a Ele, ora a Ele. Deus me dá sabedoria, me dá compreensão. E Deus começou a me dar o entendimento da palavra dele. Eu comecei a ler a história de Jesus. A gente hoje toma Santa Ceia. Ontem, né, Marconi, nós conversávamos sobre Santa Ceia. E eu falava com ele da importância dessa comunhão. Né? Quando a gente toma Santa Ceia, a gente está mostrando publicamente que a gente está tomando posse do sacrifício que Jesus fez para cada um de nós. Está entendendo? A gente está considerando que aquele sacrifício fácil e eficaz na nossa vida é importante para a nossa vida. Mas voltando a falar, aquele irmão me ensinou a ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu consegui compreender. Porque Deus, ele tinha um grande propósito na minha vida. Deus, ele tinha um chamado para a minha vida. Um chamado que não era para eu estar ali dentro da cadeia meramente para ser mais um que ia sair, ia cometer uma crime, ia voltar. Não. Era a primeira e a última vez que eu estaria sendo preso. Então eu falo isso com autoridade, né? As pessoas já ninguém sabe o dia de amanhã. Eu tenho um Deus que sabe, é Ele que eu sigo. Então, Ele eu confio. Eu tenho que confiar. Independentemente da circunstância, do momento que a gente tem vivido, a gente tem que confiar em Deus. Mas, buscando ali a compreensão, eu entendi que Deus, ele tinha perdão para mim. Eu vou falar algo aqui. A minha mãe era católica antigamente, e ela dizia assim: o homicídio é pecado mortal. Eu fiz catequese na igreja católica e diz, né, homicídio é pecado mortal. Eu cresci acreditando que no dia que eu matasse, eu estava condenado ao inferno e nunca mais teria perdão. Nunca mais eu teria perdão. Tanto que um dia eu debati com um senhor de idade preso na minha cela. Ele acordava às 5 horas da manhã para ver show da fé. Eu falava: rapaz, para nós não tem mais jeito não. Para nós acabou, rapaz. Ó, sai dessa, você está ficando doido. 5 da manhã você sentar na jega é cama, viu? Lá a gente chama de jega. Você sentar na beira da minha jega e me acordar às 5 da manhã para ver isso aí, tá de pataquada, rapaz. Eu já tinha uma Bíblia e já estava lendo ela, eu não entendia nada. Até então eu não compreendia que Jesus perdoava. Que o sacrifício dele foi para que pessoas como eu e você tivessem perdão. De qualquer tipo de pecado. Se eu estou aqui agora falando, aí você pensa: foi o pastor que deu oportunidade, né? Mas não foi. Foi o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus.
Então, entenda bem isso. Entenda bem isso. Muitas pessoas estão lá dentro hoje. Hoje eu dirijo um culto lá, dentro do pavilhão 5, que é o semiaberto onde eu estou. Eu dirijo um culto lá. Todas segunda, quarta e sexta, à noite. De 7 às 8. Uma hora de culto. Mas que tem tido resultados. Eu tenho visto as pessoas, às vezes você começa a cantar um louvor, né? Aí, em vez de elas ficarem no louvor, elas nem aparecem na capa. Olha só, quem não gosta de louvar, louvar é tão bom. Mas quando você começa a pregar, rapaz, você vê aquele tanto de gente chegando na cama, coloca os bracinhos assim para fora da grade. Fica desse jeito. Amém? Fica desse jeito. Com o bracinho assim para fora da capa, ouvindo a palavra. E no outro dia vem um testemunho. Olha, irmão, aquela palavra foi para mim. Eu quero mudar minha vida. Eu quero sair daqui liberto. E Deus veio aqui trabalhar. Certa vez, o pastor Nel disse para mim, eu tinha 16 anos. Um tribal no cabelo, moicano assim, um tribal desenhado, um piercing na orelha, né, se sentindo tal. Na época de 16 anos, eu acredito que foi a fase de maior rebeldia da minha vida, né, Marconi lembra disso aí. E eu cheguei dentro daquela igreja, sentei lá na frente, um homem pentecostal. Olha, você, rapaz, eu paguei de João, né, fingi de todo, eu falei, comigo que ele tá falando não. Apontei com um camarada e falei, eu tô falando com você aí, ó. Aí ele falou assim, não, é você mesmo aí, ó, de moicano e a tribal no cabelo. Meu Deus do céu, fica de pé, pelo amor de Deus. Matou o coração agora. Deus manda te dizer que aonde você vai trabalhar para eles, eu não tenho coragem de entrar. Eu não ponho a planta dos meus pés lá, mas você vai entrar e você vai fazer o que Deus determinou desde o início, desde o princípio, no ventre da sua mãe. Deus já tinha planejado isso aí, que você ia nascer e sua vida chegaria aonde vai chegar. E chegou. Vou chegar mais longe, estou com 27 anos, ainda tem muito chão pela frente. Eu torço para que Jesus volte antes e eu seja arrebatado. Mas até não acontecer, eu quero servir ele aqui na terra. Mas veja bem, fui parar dentro do lugar onde ele nunca pôs a planta do pé. Só em Valadares, tem 7 anos que eu estou cumprindo pena, só em Valadares. Cumpri pena em California também, mas só em Valadares, 7 anos. Nunca vi esse homem de Deus lá, mas vi esse homem de Deus dentro de uma pequena, numa favela, pregando o Evangelho. Vi esse homem em a clínica de recuperação. Vi esse homem em tanta situação que, meu irmão, era para deixar para mim mesmo na cadeira. Né? Ele tinha que estar onde está e onde eu estava. Então, estou lá, preso, fisicamente, porém espiritualmente, buscando a minha libertação diária e a libertação de outros. Outros que precisam de oração. Às vezes a gente vê no jornal, né? Uma pessoa vai lá e mata, faz uma barbaridade. Aí você vê uma mãe, né? Quem aqui já perdeu algum ente querido sabe do que eu estou falando. Eu perdi meu pai assassinado. Então você vai pensar assim: poxa vida, como é que pode uma pessoa entrar na cadeia e faz uma barbaridade dessa e fica lá 8 anos, 9 meses, já está vindo aqui na rua? Como é que pode? Eu pergunto a vocês: como é que pode? Alguém pode me responder como é que pode? Eu respondo para você. Quando você confia no Deus verdadeiro, pode ser. Quando você confia em Deus, ele não história. O mundo vai sempre acusar. O mundo ele não está disposto a perdoar. O mundo não está disposto a perdoar. O mundo está disposto a condenar. Está disposto a acusar. Né? A Deus só é verdadeiro quando está na onde? Na barriga da pessoa. Né? Na barriga dos outros é pouca bobagem, é besteira. Né? Pouca é besteira. Então, meu irmão, o foco dessa oportunidade que eu estou tendo é falar para você o seguinte: andarão dois juntos se não estiver entre eles acordo, eu procurei entrar em acordo com Deus. Eu fiz um acordo com Deus. Eu fiz um acordo com Deus de que eu não cumpriria mais de 8 anos dentro daquela cela, dentro daquela penitenciária, dentro de uma cadeia. Eu fiz um acordo com Deus de que eu nunca mais tiraria a vida de alguém. Pelo contrário, eu lutar para dar vida, para levar vida e vida com abundância para as pessoas. Então, essa é a minha luta constante. A minha luta constante é contra mim mesmo e contra o inferno, mas também é para ver pessoas livres, pessoas mesmo lá dentro livres, para ver pessoas aqui fora livres. Porque não é o fato de você estar aqui fora que você está ausente de opressão, você está isento de sofrer uma prisão. Que prisão é essa? Uma prisão espiritual. A pior cadeia, eu preguei isso lá e tenho pregado. Lá dentro da penitenciária eu tenho pregado isso lá no pavilhão.
A pior cadeia que existe não é Nelson Vira, não é Francis Sá. Os preços, ninguém quer ir para Francis Sá, viu? É horrível lá. Lá é entender uma coisa feia. Ninguém quer ir, mas ela não é a pior prisão que existe. Catanduvas, presídio penitenciário federal lá em São Paulo, no Paraná, não é a pior. A pior prisão que existe é a prisão que a alma se encontra, a prisão espiritual. É a prisão que tem como grade o pecado. Esse é o pior presídio, é a pior penitenciária que existe. Porque essa pode te aprisionar e te condenar à morte. A Bíblia não diz? O salário do pecado é? É o quê, querido? Amém? O salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que a gente tem esse dom, um dom gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, para que você entenda e já finalizar, só para você compreender algo importante, a vida da gente é feita de momentos. Você vai passar por momentos difíceis, sim. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele diz isso aí, ele quer dizer o quê? Você também vai vencer. Você é capaz de vencer. Se eu venci, vivendo numa carne como a sua, você é capaz de vencer. Você é vencedor. Mas você é vencedor quando você determina que você é. A vida é feita de momento. Hoje está todo mundo aqui. Eu estou feliz para lá. Quinta-feira eu tenho que estar dentro da penitenciária até 7 horas da noite. Se eu não estiver lá até 7 horas da noite, eu só quero regredir. Pode dar vários problemas para mim. Posso ser regredido. Eu posso tomar uma falta grave. Uma falta grave ela pode me dar 1 ano mais na minha sentença. Quinta-feira eu vou estar lá. Momentos. Hoje eu estou no momento felicidade. Louvado e glorificado seja Deus. Daqui uns dias eu vou ter que abraçar minha mãe, vou ter que abraçar o pastor e vou ter que dizer: fiquem com Deus, em março eu estou de volta em nome de Jesus e eu vou para lá. Mas eu vou para lá na certeza de uma coisa: eu não estou voltando para lá ficar preso. Eu estou voltando para lá livre da prisão espiritual. Eu estou retornando para lá. Se eu sair de lá livre espiritualmente, eu vou voltar para lá livre espiritualmente. Tem gente que pensa que está lá o fim do mundo. Que nada. Está de bobeira. Não está entendendo mesmo os projetos de Deus na vida dele. Aí fica lá perdendo tempo, né? Fica lá perdendo tempo. Está filmando aí? Tá? É bom que quando jogar isso aí na internet, para fazer as pessoas verem isso aí, né? Eu vou falar algo aqui importante. Serve para cada um de nós. E para muita gente que está presa também, lá dentro da cadeia. Tem gente que está ali e não tem ideia do potencial dela. Não tem ideia do potencial que Deus tem para usar na vida dela. Como Deus quer usar ela, né? As pessoas olham para as coisas e olham para mim ali. Mas eu pensei que ela era mais velha, né? Aí eu falei: pastor, que Deus conservou, Deus manteve, entendeu? E está mantendo. Mas veja bem, muitas pessoas vão dizer para você assim: olha, você não pode, você não é capaz, você não merece. Está entendendo? Você não merece, né? Você não vai conquistar isso. É o que eu mais escuto. Quando eu falo assim dentro lá dentro assim: olha, cara, vou sair, Deus vai me dar condição. Ou eu vou pregar o evangelho para o mundo todo aí, ou eu vou pregar o evangelho. Está entendendo? Ou eu vou pregar, ou eu vou pregar. Desse jeito. E as pessoas dizem assim: amém, né? Mas aquilo ali é assim: vai, sei como é que é. Vai sair lá na rua lá, vai ter tentação, vai voltar com o crime, vai voltar para a droga, vai voltar para as coisas erradas, né? Mas não, isso é uma questão de escolha. Você escolhe se vai seguir a Deus ou não. Tem gente que pede força. Deus me dá força, é verdade, Ele dá. Ele dá força, Ele dá condição, Ele faz isso, né? Deus faz isso. Mas a força tem que partir da onde? De dentro de cada um de nós. Tem gente lá que não tem força para nada, que não consegue participar de uma oração no pátio, que não consegue participar de um culto na capa à noite. Aí eu tenho que rasgar a voz. Não tenho uma caixa de som abençoada, eu não tenho um microfone. Lá não, lá é via gogó. Lá é via gogó. Aí eu tenho que rasgar a garganta para que todos eles tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Todos, aqueles que têm força, que não têm, todos têm oportunidade. Pronto. Se eu faço esse esforço físico, por que não espiritual? Para rejeitar o que é errado, para rejeitar o crime, para rejeitar a droga, para rejeitar o pecado. Por que não? Isso depende de cada um de nós. Amém? Então, guarda esse testemunho. Amanhã depois você vai estar passando por uma situação difícil, ou você vai estar bem de vida.
E que isso sirva para você se manter o quê? Em acordo com Deus. Se manter em acordo com Deus. Eu andei em desacordo. Ele persistiu lá, em que eu andasse em acordo com ele. Ele persistiu, foi lá e me resgatou. Né? Tem um hino que eu até falei para minha mãe, eu queria que a senhora cantasse um hino. Lá, mas eu tomei a boca e tal, e o pessoal já cantou já, era aquele lá de Voz da Verdade, Sou um Milagre, não tem? A irmã lembra como é que canta? O irmão Joel vai cantar. Como é que é, irmão Joel? Só um trechinho dele aqui. Ismael? Tudo para desanimar, hoje essa vida só te faz chorar. Não me vem ela na mente, eu sei. Eu sei dela, mas não me vem ela na ponta da língua agora. Nunca houve noite. Isso, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e o quê? Pronto. Você vai viver situações como essa. Você vai viver situações que vai parecer só durar bastante noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Não é verdade? À noite, eu entendi dentro da cadeia o seguinte, que era o que eu passava lá. O choro à noite revela o quê? Os momentos difíceis, de lutas, de sofrimento. Só vai estar rachando, mas a sua vida vai estar uma noite, porque você vai estar enfrentando uma luta. Mas aí você tem que sempre pensar o quê? Essa escuridão nunca vai impedir o raiar de Jesus na minha vida. Nunca vai impedir Deus de fazer o que Ele tem que fazer na minha vida. Nunca vai. Nani Azevedo fala o quê? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo sonhou para mim. Está entendendo? Então a gente tem que viver aqui em santidade e oração, para que Deus ele possa agir na nossa vida, amém? Que os irmãos possam edificar o testemunho com a palavra que o pastor vai ministrar daqui a pouco, com os louvores, e possa buscar dia após dia se fortalecer, se aproximar de Deus, se aproximar de uma vida em comunhão com Deus. Eu tenho pensado coisas ruins, eu tenho pensado coisas que não são agradáveis a Deus, eu tenho feito coisas que não são boas aos olhos de Deus. Então, comece a se esforçar para vencer isso. Eu fui viciado em cocaína, fui viciado em cachaça, eu entrei numa depressão aos 16 anos, que eu pensei até em tirar minha vida. Eu nunca contei isso para minha mãe, meu irmão, minha irmã, ninguém sabe, eu estou contando isso agora, viu? Notícia quentinha. Eu já pensei até em tirar a minha própria vida, né, por conta de depressão, porque eu olhava para mim e pensava, para que viver? Para que seguir em frente? A vida está uma porcaria, perdoe a palavra, minha vida não está valendo mais nada mesmo, né? Minha mãe reclamava comigo, qualquer coisinha, eu entrava no meu quarto, fechava a porta e ia chorar. Não me ama mais Marcona, ama mais a Micaela, ama mais a Manuela do que eu e tal. Sabe aquela pirraça, igual criança? Era eu, preso pela grade chamada pecado, que me trouxe a depressão, que me trouxe o sofrimento, né? E então, meu irmão, Deus ele me deu essa oportunidade. Eu agradeço também a Deus pela vida do pastor, pela vida do irmão também, pela vida de todos os irmãos que aqui vieram hoje. Se você vê, porque Deus trouxe você até aqui. Às vezes você falou, vou lá e tal, mas foi Deus que tocou seu coração para você estar aqui. E essa é a fé. E mais uma vez, só para que os moleques com você, ninguém vai andar com Deus se não estiver de acordo com Ele. Só está de acordo com Deus aquele que está disposto a obedecer a palavra dele. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.